Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Professor André Adriano, aí na nossa série de estudando, de pensando as nossas bancas de concurso. Vamos falar nesta conversa sobre uma banca que para alguns é o terror, para outros é o amor. A banca Sebrasp, já conhecida no passado como CESP, uma banca com passado bastante polêmico, mas que não nos cabe. Aqui, o concurseiro está em primeiro lugar. São mais de 800 cursos completos com os melhores professores do Brasil. Milhares de mapas mentais para guiar seus estudos. Além do termômetro da aprovação, questões discursivas corrigidas por inteligência artificial, simulados exclusivos, treinador personalizado e muito mais. Nosso foco é conquistar a sua aprovação. Que concursos? Aqui, querer é poder. Acesse agora! A banca Sebrasp, ela é conhecida como a banca mais temida por todos. E esse medo, ele pode ter um sentido. Que sentido, André? Ela é conhecida majoritariamente por suas provas certo e errado, por suas questões certo e errado. Como assim? Ao invés de você ter aquelas alternativas clássicas, A, B, C, D e às vezes Z, a CESP, Sebrasp, utiliza-se da expressão certo ou errado. Não contente com isso, ela ainda faz um peso diferente para a sua pontuação negativa. Isto é, o acerto vale 1 ponto de acerto. O erro pode valer até 2 pontos de desconto, às vezes 3 pontos de desconto. Como assim, André? Acertou a primeira? Uhul, 1 ponto. Errou a segunda? Você fica com menos 1 ponto ou menos 2 pontos. Isso é o segundo fator que dá mais receio em relação à banca CESP, Sebrasp. E por que isso? Porque você tem que ter um estudo diferente para ela, um enfoque diferente. Eu já vi que você, por vezes, deve não responder. Aquela velha expressão, o silêncio é ouro. Por isso que nós temos 2 orelhas e só uma boca para ouvirmos mais e falarmos menos. Isso funciona muito bem na CESP. Se você está naquela dúvida afundada, não responda. Esse é o primeiro dado. Você tem que ter uma técnica diferente para fazer as provas da banca CESP, Sebrasp. Então, o primeiro passo é entender a sua limitação, especialmente naquelas matérias que você já tem mais dificuldade mesmo. Eu, André, fosse prestar uma prova da Sebrasp, a minha prova de RLM muito provavelmente seria totalmente sem resposta, porque eu teria grande chance de sair perdendo, devendo ponto para a Sebrasp depois da prova se eu for tentar respondê-las. Mas focando aqui no meu quintal, que é o direito, como a CESP Sebrasp, nossa querida Sebrasp, faz as questões de direito. Lembrando um dado muito importante e muito oportuno, a CESP Sebrasp não é só certo e errado, tá? Você encontra diversas provas da Sebrasp com alternativas comuns, mas a essência da banca não se perde ainda assim. A Sebrasp, primeiro, ela chama muito a nossa atenção porque é uma banca que faz concursos nacionais, concursos grandes, concursos de fôlego. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, INSS, que concurso gostoso, hein? Mas ela faz muitos concursos nacionais relevantes para a gente. E como estudar direito? Primeiro, para esses concursos, Polícia Federal, INSS, PRF, você vai notar que ela vai se utilizar essencialmente, eu diria mais de 90% das questões da CESP Sebrasp são decorrentes da mera leitura da lei, o mero texto da lei. O que não é mais fácil ou mais difícil, eu só tenho que saber como fazê-lo. Primeiro, a questão da dificuldade própria do estudo de termos legais. Primeiro, porque é chato, porque é cansativo no mais das vezes. Apesar de eu ser do direito, eu reconheço isso. Segundo ponto, quando você lê um texto jurídico, em grande medida, você pode perder algum conteúdo, não porque você não saiba na essência o que aquilo é, mas porque as palavras usadas não se encaixam no vocabulário que você usa no dia a dia. Seja porque a lei é antiga, exemplo, nosso Código Penal é de 1940, nosso Código de Processo Penal é de 1941,
A linguagem falada lá não é a linguagem falada cá. Então nós temos essa dificuldade muitas vezes com os próprios termos. Termo que você não usa no dia a dia. Segundo, interpretação de texto. E terceiro, são difíceis algumas apreensões abstratas da nossa lei tornar-se uma apreensão concreta do estudante. Então é difícil você localizar aquele tema abstrato e genérico em algo concreto do seu dia a dia para você criar aquela relação, aquela correlação com o objeto de estudo, o objeto de conversa. E aí o que você deve fazer, como fazer? Primeiro, lógico, o primeiro passo é você entender o conteúdo, preferencialmente assistindo aulas aqui, vale a pena assistir aula para entender do que se está falando. Depois você vai aprender aquilo para você e vai aplicar isso nas questões utilizando a nossa plataforma mais completa, mais assertiva, mais detalhada, comentários organizados e funciona, eficaz, é perfeito. Mas veja, e por que é importantíssimo você complementar especialmente em toda a banca? Toda banca é importante fazer questão, mas na CESP é mais importante. Por quê? Primeiro, a CESP tem padrões, CESP Brasp tem padrões de erro clássicos, que ela repete, ela gosta muito de fazer, de incidir nos mesmos erros. E segundo, você precisa transformar o seu olhar, aumentar a sua atenção, o seu cuidado com a forma de perguntar. Eu vou te dar um exemplo, focado na área do direito, obviamente, que é assustadoramente perigoso. Não só para estudante que está começando, mas até para o estudante iniciado, até para profissionais que às vezes deixam isso passar. Já vi professor tropicar nesse detalhe, e é um detalhe assim maldoso. Veja, o artigo 5º, ele prevê um direito do preso. Diz assim, o preso ele tem o direito de que assim que ele for preso, de ser comunicada a sua prisão imediatamente. Essa é uma palavra que você tem que saber de trás para frente, a sua colocação nessa hipótese, porque muitas vezes a Sebrasp vai dizer, olha, comunicar em 24 horas, primeiro erro, mas não é isso que eu quero chamar a sua atenção. Então, o preso tem o direito da comunicação imediata ao juiz e à sua família ou pessoa por ele indicada. Veja, se você trocar o E pelo OU, a CESP dá a questão como errada. Não é OU. Ou seria o juiz ou a pessoa por ele indicada ou a família. Não, é E. E no mesmo momento, no mesmo artigo, mas não no mesmo inciso, a CESP usou outra parecida. Também no contexto da prisão, o preso ele tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão em flagrante ou dos responsáveis por seu interrogatório policial. Ou, não é E, ele não tem direito à identificação dos dois. E se vier o E na sua banca, a questão está errada. Foi o que a CESP, Sebrasp fez. E tem importância na prática? Isso sem muda. Pense, por exemplo, e por isso que é a beleza da aula, e não só fazer a questão, mas entender o porquê do certo e do errado. Veja só, por que a Constituição prevê esse ou e não um E? Pode ser, por exemplo, que a prisão em flagrante seja feita por qualquer do povo. Imagine eu, André, qualquer do povo, não sou policial, realizo a prisão em flagrante de um chefe do tráfico do meu bairro. Eu nem sabia que ele era, mas depois eu descubro. Nesse intento, levo ele até a prisão, levo ele até a delegacia. Por algum motivo, eu tive uma força sobre-humana, aí tive uma inspiração divina, entrego ele ao delegado, o escrivão fala, você é corajoso, hein, André? Por quê? O chefão do bairro, o chefão do tráfico no seu bairro? Como assim? Ele não me contou nada disso. Imediatamente eu já ligo aquela relação de temor, de medo, falo, pelo amor, esse cara vai me matar, solta ele. Não, relaxa, nós não vamos te identificar. E ele vai somente saber as pessoas responsáveis pelo interrogatório policial, que são policiais. Lógico, esse exemplo é um exemplo exagerado, que Kant chamaria de argumento apagógico, do exagero, mas pense na prisão efetuada por um agente infiltrado, por um policial infiltrado numa organização criminosa. Se ele efetivar a prisão de alguém e isso for para os autos, for para o papel, ou ele vai morrer, ou a atuação dele,
A infiltração dele está ali encerrada. Então, esses pequenos detalhes, eles são muito utilizados. Eu já visto aqui a CESP-CEBRASP, ela faz assertivas de certo e errado, então ela precisa inovar criativamente. E muitas vezes a inovação criativa é trocar um E por um OU. Então, o domínio das expressões com atenção para essas pequenas modificações é primordial no seu estudo, primordial no seu cuidado com a banca CESP-CEBRASP. Lembrando, repetindo do começo, CESP-CEBRASP também é foco no texto legal, mas ela já tem aquele temperinho, aquele salzinho, especialmente com entendimento do Supremo Tribunal Federal. A CEBRASP adora um bom entendimento do Supremo e às vezes repete esse entendimento em curto período de tempo. Vou te dar um exemplo, no mesmo ano, a banca CEBRASP utilizou um entendimento do Supremo sobre a heteroidentificação em 2 concursos diferentes. Num concurso a assertiva foi certa, no outro errada. O que é heteroidentificação, André? Chegou ao Supremo a questão sobre as cotas raciais em concursos públicos, perguntando-se, Supremo, para que um candidato seja inserido numa cota, basta a autodeclaração ou é possível que a banca incorpore outros elementos de heteroidentificação? Veja, autodeclaração, eu me declaro. Simples. Heteroidentificação, outro me identifica. E o Supremo falou, a heteroidentificação ela é válida, respeitada a dignidade humana, é possível que a banca do concurso estabeleça padrões de heteroidentificação. Você vai sobre uma banca. E faz todo sentido. Afinal, não dá para confiar na bondade alheia. Não dá para confiar. Então, é importante que a pessoa se autodeclarou na política de cotas, vem aqui, vamos conversar. Problema nenhum, respeitada a dignidade, isso é possível. No mesmo ano, a banca, lógico, em concursos diferentes, fez 2 questões sobre a mesma temática, cobrada ou decidida pelo Supremo 3 meses antes da primeira questão. Então não basta saber a lei, você precisa daquele detalhezinho das decisões mais recentes e mais relevantes sobre a temática de estudo na banca CEBRASP. Doutrina muito improvável, muito raro, a não ser em concursos das chamadas carreiras jurídicas, como o cargo de AGU, por exemplo, em que se cobra aí sim um pouco de doutrina, especialmente matérias mais doutrinárias, como direito administrativo, parte geral de direito penal. São matérias, são disciplinas que vão te aproximar um pouquinho mais de um conteúdo técnico, mas aí só para os formados em direito. Então eu já pressuponho que você tem um certo conhecimento sobre esses assuntos. Esse foi o nosso perfil, essa foi a nossa conversa, nosso diálogo sobre a banca CEBRASP, antiga CESP. Espero que tenha sido útil. Não deixe de seguir o QC nas redes sociais, dar o seu joinha se gostou, compartilhar com os amigos, com os coleguinhas e permanecer estudando, fazendo as questões, usando a nossa plataforma, que a vitória com certeza virá. Muito obrigado.